Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no perfil. Daqui a pouco a Dani vai entrar aqui com a gente e o tema de hoje é mudando o foco no relacionar. Eu botei lá na enquete se a gente falava sobre um pouquinho mais de relacionamentos ou se falava de ansiedade, e o tema relacionamentos aí, ver se você consegue entrar. Oba! Oi, bom dia. Olá, bom dia, Dani. Olha, acho que agora o troço voltou ao normal aqui das lives mesmo. A gente vai conseguir fazer, conseguiu entrar rápido, né? Sem problemas. E vamos lá, ó. O tema de hoje é mudando o foco no relacionar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá bem. Você quer? Eu tinha dois. Você quer começar? Vai. Vamos ouvir a intuição. Basicamente é o seguinte, a gente tem recebido sempre, né, os mesmos tipos de questionamentos, os mesmos tipos de problemas, os mesmos tipos de busca, e de repente começou a ficar muito claro como é difícil para a gente nutrir o afirmativo, como é mais sedutor expressar o negativo. E isso a gente faz em relação a tudo. Lutar contra a doença é alimentar a doença. E é isso que a gente vê acontecendo no mundo. E eu não estou falando simplesmente de coisas físicas. Chega uma hora em que você tem que parar e dizer, gente, ao invés de lutar com a doença, porque na verdade eu coloco todo o meu foco, toda a minha energia e intensifico esse processo, será que não valia tentar fazer o contrário? Ok, eu estou vendo, isso está aqui. Como que eu alimento a saúde? Como é que eu faço essa viradinha assim? Se existe um desequilíbrio, ao invés de eu ficar, não, tem um desequilíbrio, se eu começar a olhar o que eu preciso fazer para equilibrar, tudo muda. Então, é muito engraçado que eu já estava fuçando mais uma vez a história da síndrome do pânico, o que as pessoas dizem, o que os médicos recomendam, e basicamente, assim como qualquer outra coisa, nunca veio uma recomendação assim, ok, isso está aqui e não está legal. Então, busca prazer, busca melhorar a sua alimentação, busca ter mais encontro com os seus amigos, busca coisas que te façam feliz. Não se fala disso. A coisa é, toma um remedinho, aprende a controlar os sentimentos, evita situações não sei o quê, mas isso tudo foi o que gerou o desequilíbrio. A gente parece que perdeu a capacidade de investir na alegria. Tudo é prioritário. É chegar em algum lugar, é aumentar o dinheiro da conta, é continuar trabalhando, se mover apesar do desequilíbrio, sempre no esquema do sacrifício, do esforço, da superação. Nunca é o contrário. E, gente, isso não se dá num lugar só. Por que os relacionamentos são tão difíceis? Exatamente por causa disso. Se você já entra com meio palmo de língua para fora, como é que você vai se relacionar? Ao invés de você entrar numa festa, você está sempre criando relacionamentos dentro de um hospital. E a gente está achando, não, mas se eu puser um relacionamento dentro do hospital, aí vai virar festa. Não, não vai. Vai virar duas pessoas dentro do hospital. Chega uma hora que tem que parar e dizer, será que não existe outro caminho? É aquilo, as pessoas gastam horas incontáveis sofrendo. Mas se você chegar e disser, olha, tira 1 hora por dia para fazer diferente, a pessoa diz, eu não tenho tempo.
Se a gente não mudar a forma de olhar para as coisas, se a gente não começar a questionar e encontrar novos caminhos, a gente não consegue sair do lugar. Fala, Ana. Exatamente. Quando a gente escolheu esse tema, que eu botei mudando o foco no relacionar, vieram duas coisas importantes aqui que eu acho que deveriam ser colocadas, que talvez não seja muito o óbvio. Em primeiro lugar, pelo título. Eu não escolhi mudando o foco no relacionamento. Eu escolhi mudando o foco no relacionar. Porque quando a gente, toda vez que a gente dá um rótulo para alguma coisa, aquilo morreu. Ai, como que funciona isso? É assim, eu tenho um relacionamento. Então, isto aqui, eu tenho, é meu. Então, eu tenho, ele está aqui. E ele está garantido que ele está aqui. Eu estou falando de uma forma, assim, genérica, mas se alguém não entender, fala. E quando eu falo, não, eu estou no relacionar. E aí, se você está no relacionar, você tem que alimentar aquilo todo dia. Porque cada dia existe uma historinha zen que é o seguinte: uma pessoa não pode entrar no mesmo rio duas vezes. Por quê? Quando você entra a primeira vez, você sai, ok. Quando você entra a segunda vez, o rio que você entrou antes não é o mesmo, porque aquela água já passou há muito tempo. Você não pode nem permanecer no mesmo rio pelo mesmo minuto, porque a água está passando continuamente. E se você for levar em consideração que tudo que é vivo está em constante processo de mudança, você também não é o mesmo. E se está em constante processo de mudança, é a cada segundo. E parece uma coisa muito abstrata falar dessa forma quando a gente fala de um minuto. Mas tudo bem, vamos pensar. Pensa em você há 10 anos. Pensa em você há 20 anos, há 30 anos. Ana, pensa em você em 10 segundos. Porque aquilo, a pessoa que chegou aqui e te ouviu já mudou. Exatamente. Eu estou falando assim há muitos anos que você dá para ver muito a diferença, inclusive fisicamente. E isso acontece de momento a momento. E quando a gente vai falar de relacionar, isso também acontece de momento a momento. A pessoa que você casou há 30 anos não é a mesma. E nem você. Então, como a gente fala, eu tenho um relacionamento com fulano. Não tem. Você está num relacionar com uma pessoa que está mudando constantemente. Essa mudança de foco já é suficiente para criar consciência. Que tem uns clichêzinhos que você tem que conquistar todo dia e etc. Por alguma razão, esse clichê é verdadeiro. Porque se você quer manter um bom relacionar, você tem que estar ali todo dia presente e consciente. E o segundo foco que eu acho importante falar é que além de você olhar, vamos relacionar, você tem que olhar o como você se relaciona com você mesmo. E isso é mais do mesmo, que a gente fala e repete isso aqui. Na Semana dos Relacionamentos Saudáveis, a gente falou e repetiu, e repetiu, e repetiu. Mesma coisa. Gente, você se relaciona com o outro como você se relaciona com você mesmo. Se o outro não te respeita, é porque você não se respeita. Se você atrai alguém que te faz sofrer, você está se fazendo sofrer em primeiro lugar. E da mesma forma, se você atrai alguém que é super bacana, que, nossa, só de estar com essa pessoa é uma alegria tão grande, é porque você tem essa característica dentro de você. Você está conectada com a sua própria capacidade de estar bem com você mesmo, de admirar você mesmo. Gente, isso faz uma diferença enorme. Não é brincadeira, toda vez que você se acha uma porcaria, você está mandando essa mensagem para todo mundo que está em volta. E como você vai ser tratada?
exatamente dessa forma. E aí, ao invés de ficar ontem, eu respondi uma caixinha lá no meu stories, no meu stories, que perguntaram: "Ah, o que te faz feliz?" Gente, eu não fico ligada nisso. Eu não fico correndo atrás da felicidade. Eu fico todo dia buscando, entre aspas, mas procurando me manter, às vezes não dá. Às vezes fica meio capenga, mas a maior parte do tempo me manter conectada, para ao invés de reagir ao mundo, eu responder. Quando alguém chega até a mim, eu posso responder, e seja de uma forma boa ou ruim. Se a Dani chega, Ana, vamos tomar um café? Quero tomar um. É um processo que acontece muito rápido. Quero, vamos. Agora, se eu vou no automático, acordei com dor de estômago hoje, a Dani me chama para tomar um café e eu respondo no automático porque a gente sempre toma café. Ah, vamos. Daqui a pouco à noite eu tô com dor de estômago. E aí isso acontece nessas esferas pequenininhas e nas esferas grandes. Se você entra no automático e esquece o relacionar e esquece que, em primeiro lugar, você se relaciona com você, se relaciona com o que você sente, o trem sai da linha. Você falou essa história de você é feliz. É tão engraçado, porque isso é uma das armadilhas, né? Todo mundo acreditou que felicidade é algo que se conquista. Eu nunca vi alguém conquistar a felicidade. Se você parar realmente para o que é conquistar a felicidade. Porque as pessoas dizem, é ter dinheiro, é ter carro, é ter um relacionamento, é ter isso, é ter aquilo. Bom, tem um monte de gente que tem esse troço todo e continua infeliz. Se não é uma coisa que eu consiga conquistar, no sentido, né, de eu tenho que chegar em algum lugar, o que é ser feliz? Ser feliz não é ser perfeito. Ser feliz é total. Dani falhou o som um Se pouquinho. eu parar de atrapalhar, naturalmente eu sou total, porque eu estou dentro de mim. Não tem divisão. A felicidade tá, inclusive a tua Não, imagem está falhando também. falhou mesmo. Você quer abrir lá do seu para a gente continuar? Tá bem? Trocando de lugar, gente. Galera, vamos abrir de novo. Tá, peraí, já voltamos. Volta aquela história, gente. Felicidade é você ser total. Felicidade é você ser capaz de sentir as coisas sem transformar tudo num problema. As pessoas acham que felicidade, você não vai ter problema, você não vai se sentir feliz, você não vai sentir raiva, você não vai sentir... Gente que não sente nada disso, não está vivo. Felicidade é você olhar e dizer, pô, eu já estou triste, então eu vou procurar colo, vou me dar carinho, vou me respeitar. A mesma coisa em qualquer outra situação. De novo, para de lutar com essa montanha de coisas que as pessoas resolveram jogar em cima do ser humano, que só faz asfixiar a gente. A pergunta não é como que eu resolvo a doença. A pergunta é como eu resgato a saúde em todos os lugares. A Ana estava falando de relacionamento. Se a gente se relacionasse, a gente não tinha tantas perguntas sobre relacionamento. Porque aquilo, a gente muda todo dia, mas passa 30 anos fingindo que é um personagem, que foi o cara que assinou o contrato lá atrás. Então, eu me casei desse jeito, eu tenho que morrer desse jeito. E aí eu matei a relação, eu matei o amor, eu matei a saúde. O que é felicidade? Felicidade é você ter a coragem de recomeçar todo dia. Por quê? Porque aí você tem a novidade, você tem a curiosidade, você tem o crescimento, você tem a respiração profunda, você tem espaço para sair desse lugar. Gente, quando a gente começa a se aprisionar, a sensação é horrível. Não tem ninguém que esteja numa 100 e não tem como. Se você não se tirar dali, nada muda.
É até engraçado, outro dia uma pessoa me questionou, pô, você tá com cara cansada, isso e aquilo, mas como é que é isso? Gente, eu tô com cara cansada porque eu sou humana, porque tem determinados momentos em que eu estou cansada. E é doido porque até isso as pessoas cobram. Só que aquilo não tá cobrando a mim, porque alguém me pergunta isso, eu digo, olha, se liga, cabeção, fui. Mas a pessoa faz isso com ela. Eu não posso sequer parecer cansada. Esse tipo de coisa é que leva as pessoas a doença profunda. De repente você tem que olhar e dizer o que é felicidade. Felicidade é o poder ser sem do medo. Porque medo você vai sentir. Eu sinto medo um monte de vezes. Só que eu não tenho medo de sentir medo. Eu pego o medo e digo, gente, qual é o aprendizado aqui? Se tem medo, o que está acontecendo? O que o meu sistema tá movendo dentro que eu preciso enxergar? Isso me traz movimento, isso me traz vida, isso me traz assertividade. Ou até aquela coisa, encolhimento, vou me esconder no cantinho porque eu estou sendo assada, isso vai me fazer sobreviver. Mas aquilo, se eu não ouvir, que nem a história, eu acordo com estômago, Falhou, agora falhou. não percebo isso, vou tomar café de noite, estou com gastrite. Peraí. Eu vi que Tá saindo com delay um pouquinho só. É. Ah, que pena. Deixa eu só colocar duas coisinhas então antes da gente fechar, porque eu acho que eu estou sendo não, ouvida. Me diz aí. ser Me feliz diz aí é quem está isso. ouvindo, se está conseguindo me ouvir bem. Enfim, mas ser Peraí que tá feliz é saindo isso. som A aí. Ah, situação agora acho é que essa. acabou. Só me diz se eu estou ouvindo bem, que tem duas coisas assim no relacionar. De repente o seu volta, Dani. Tem duas coisas no relacionar que são engraçadas, que é o seguinte. Uma, se você for ver a quantidade de nível. Ai, tá bom. A quantidade de gente que está no pânico, na ansiedade hoje, que começa a ter essas crises de medo, transtorno de ansiedade generalizada e uma crise de pânico, são pessoas que chegam nesse estado de tive uma crise de pânico porque passou muito tempo sem se permitir ter uma crise de choro. E aí chega lá na frente, acontece isso. A Dani falou há pouco, as pessoas cobram de você estar com uma cara de cansada, porque de repente você está cansada. Hoje, por exemplo, eu estou super cansada. E, gente, como assim você não pode ser cansada? Estar cansada? E a mesma forma, quando você se sente sobrecarregada emocionalmente, uma crise de choro, não estou falando chorar lagriminha, não, porque tem a galera da ansiedade, do medo e tal, fala, mas eu vivo chorando. Você vive chorando quando tá. Não é de uma forma conectada. Eu estou falando quando vem o choro, o sofrimento, você se permitir sentar no chão e chorar, daquela que a sua barriga faz uns espasmos assim, de deixar sair som mesmo, de repente berrar e gritar e aliviar o seu coração. Você não vai chegar lá na crise, porque você está deixando a energia fluir. Isso falando a nível pessoal. A maioria da galera que chegou no pânico não se permitiu chorar profundamente. Isso é uma coisa que deve ficar registrada. E a segunda, voltando para o mudando o foco de relacionar, se você for pensar a nível de sexualidade, faz uma enquete aí com alguém que você tenha, com pessoas que sejam próximas, que você tenha intimidade para perguntar isso. Pergunta, tá legal? A maioria vai falar que não. E por que não tá legal? O Osho, que foi o criador das meditações ativas, que desenvolveu todo esse método, ele falava uma coisa muito significativa, que se não existe embasamento científico para falar isso, mas se você for prestar um pouquinho de atenção, tem um fundamento bastante razoável, que é o do porquê a massagem surgiu no mundo. A massagem a nível terapêutico.
porque as pessoas deixaram de se tocar de forma profunda na alma, porque o ser humano tem essa necessidade de toque. E se as pessoas passaram a uma sexualidade só de forma superficial, a cumprimentos e abraços assim, só de forma chegou e afastou e não aprofunda isso, fica um buraco dentro. E aí surgiram todo tipo de massagem que você vai lá e paga alguém para tocar no seu corpo para ajudar a relaxar o seu corpo. Quando de repente um encontro sexual mais profundo, quem tem não precisa disso. E não te merecendo massagem de forma nenhuma, porque é super legal e se serve de auxílio para te ajudar a aprofundar, ótimo. Agora, se serve só para você tapar buraco, de repente não vai funcionar muito bem. E aí, voltando aqui para o que a Dani falou, a gente perdeu essa capacidade de vamos investir na felicidade. Vamos criticar o problema, vamos falar mal e não vamos alimentar a saúde. E assim a vida vai ficando vazia. Dani? Tá me ouvindo? Tá, tô te ouvindo, vai. Se começar a dar delay, eu vou fazer assim. Basicamente é isso, gente. Vamos, para fazer a mudança, você tem que mudar a forma de olhar, porque foi a forma de olhar capenga que te levou à doença. Então não importa, eu estou com pânico, a questão não é o que eu faço com pânico. A questão é como e coisas que me nutram, a começar amor. Como que eu trago o amor para minha vida? O que é o amor para mim? Porque aquilo, o medo, na verdade, ele vem dessa falta de... Como é que eu vou dizer? Enraizamento no amor. Se eu me amo e tô com medo, a minha postura é totalmente diferente. Eu não vou me obrigar a ser durona. Eu não vou me obrigar a fingir que não tô com medo. Não, eu vou tomar providências amorosas e pacientes e pequeninas para conseguir criar um espaço onde eu possa relaxar de novo. E as pessoas estão fazendo exatamente o contrário. Então, eu não posso ter medo. Aí eu começo a ter medo do medo. Aí, eu entro num looping que, de repente, eu enlouqueço. É muito engraçado a gente ter falado isso um monte de vezes. A gente criou uma forma de viver que se você diz, toma esse remédio, a pessoa não pensa duas vezes. Independente das reações que ela pode ter por causa de química. Ela sequer questiona isso. E o médico que dá normalmente não pergunta se ela está tomando outra medicação que possa dar interação. E a gente assume o risco e acha que está normal. Mas se alguém diz, ao invés disso, alimenta, nutre, suplementa, o cara reage e diz, isso não funciona. Gente, quando você diz que o natural não funciona, você está simplesmente se matando. E se você não olhar para isso, não adianta você ficar dizendo, não, mas eu estou adoecendo, porque a solução está em outro lugar. Ou se mudar a vida, você tem que mudar a forma de olhar. E para mim, um conceito que precisa ser compreendido. Felicidade é você estar aberta para você mesma. É você poder chegar e dizer, não importa onde eu esteja, tá ok. Porque aquilo, eu preciso passar por um processo. Às vezes eu vou estar amarrotada, às vezes eu vou estar esticadinha. Isso faz parte do processo. Se eu me permito ficar do jeito que as pessoas estão fazendo, no personagem, vai chegar uma hora que o preço vai ser cobrado. E a conta está alta demais. Está tudo muito corrido, está tudo muito intenso, está muito assustador, está um monte de coisa. Quer dizer, quem achou que aquilo, eu vou chegar na reserva, o carro vai parar antes. O desafio está enorme. E não funcionou investir em doença. Porque foi um investimento. Na medida em que você
foi tomando uma série de atitudes recorrentes para a direção errada. Agora você tem que parar e dizer, gente, eu não quero mais, eu estou andando na direção do precipício. Se eu continuar, eu vou cair. Eu não quero mais isso. Onde é que está a praia mais próxima? Eu quero pegar um solzinho. Vira. E vai na outra direção. Mesmo que seja aí contra a multidão toda está indo lá para o precipício. Não. Você vai ter que ter a coragem de dizer, gente, eu estou na contramão e tá ok. Ou aquilo vai se esborrachar junto com todo mundo. Se relacionar a isso é entender. Tudo é diferente o tempo todo. Quanto menos bagagem eu tiver, mais eu tenho capacidade de lidar com as coisas. Quanto mais eu me restringo, menos eu tenho capacidade de lidar com as coisas. E quando é que eu me sinto feliz? Quando eu percebo que tem um espaço dentro de mim de amor incondicional. Isso é o que eu sou. E é engraçado, quando eu falo isso é o que eu sou, não é assim agora eu descobri o que eu sou e agora todo mundo tem que me engolir desse jeito. Não. Quando eu digo, você realmente tem esse espaço de amor incondicional, é você entender. Isso que eu sou, na verdade, é a mudança. Porque eu sou como a vida. Eu mudo o tempo todo. Para você ter amor incondicional, você tem que ter essa coisa da liberdade berrando o tempo todo. É aquilo, quer tomar café? Agora não. Aliás, hoje eu acabei de repassar um vídeo que eu adorei. Adorei. A guria dizendo, gente, uma das coisas que eu aprendi, e ela ainda fala, veio da minha irmã, mas eu acho que quem ensinou foi meu pai. Não é uma frase completa. Eu achei sensacional esse troço. Porque a gente perdeu essa capacidade de entender. Não precisa de explicação. Sim, amor incondicional, de certa forma, é um amor sem apego. Por quê? Porque, na verdade, você não tem como se apegar ao que muda o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que é desapegado, ao mesmo tempo é entregue. Porque aquilo, você flui com o processo. Então, amor incondicional é você não colocar barreiras, pontes, rótulos, coisas que te limitam. Enfim, ou a gente começa a olhar de uma maneira mais responsável e mais amorosa, ou não dá para sair do lugar. A questão não é por que eu cheguei no medo, por que eu cheguei na doença, mas sim o que eu faço para voltar a ser o meu estado natural. Porque o meu estado natural é saudável. Quando eu comecei a me relacionar, eu tinha um padrão de comportamento muito forte. E atenção aí com quem se identificar, porque ele é muito comum. Eu queria sempre manter o controle. Então, baseado nisso, eu era bastante autoritária, tinha pouquíssima paciência e costumava dar muitas ordens. Levanta a mão quem se identificar. E aí, isso não deu muito certo, enfim, por razões óbvias. Porque acabava afastando as pessoas ou atraindo o tipo de pessoa que se interessava por isso, de repente não era o tipo mais interessante. E aí começamos o trabalho de autoconhecimento, de buscar conhecimento mesmo em livros, de buscar conhecimento com pessoas que eu vi, que passaram pelo processo e que, poxa, caramba, que vida legal que essa pessoa tem. O que ela fez? E aí, muita meditação, muita respiração. Não faltava uma sessão de meditação. Eu posso falar assim que eu fiz com a Dani, é terapeuta de respiração, eu fiz 10 anos de terapia com ela. Nesse período, se eu faltei 5 vezes, foi muito. Porque era um compromisso que eu assumi. Se eu queria chegar lá naquele lugar que eu via que as pessoas tinham relacionamentos legais, então eu já sabia o que eu tinha que fazer. Aí chegou uma certa altura, e nisso a gente age com muita falta, né? De paciência, autoritária e dando muitas ordens. Eu não sabia fazer diferente.
Eu não sabia. Eu sabia que num determinado momento eu me toquei que o caminho não era esse. Tá, e agora como é que faz? E aí, depois de um tempo trabalhando, me veio uma grande sacada, uma grande iluminação. Que, gente, depois que você vê como era o óbvio. E eu comecei, eu lembro que na época eu estava me relacionando e falei com a Dani assim: olha, eu acho que agora eu vou começar a dar prioridade para o amor. Cara, parece um absurdo, mas o amor de que forma? Aconteciam situações que eu perdi a paciência, que eu queria gritar, que eu queria dar ordens, que eu queria mandar, que lá, 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 lá. Todo mundo conhece essa novela. E aí eu me perguntava, como eu posso agir de uma forma amorosa nisso? E aí, galera, quando a gente fala em mudar o foco, é isso. Tirar o foco do que não está funcionando e botar o foco para se tratar Constru... de uma forma mais amorosa. Dar prioridade para o amor. E como que é isso? É falar, eu tô com medo, eu não gostei, me magoei. É começar a tirar o foco da doença e botar o foco em abrir o coração. É assustador? É, porque você vai perceber o tamanho da sua vulnerabilidade. Você vai perceber o quão controlador ou controladora você era pelo medo. Aí você vai dar de cara com medo e tal, essas coisas. É abraçar o medo e seguir adiante. Abraçar o medo e seguir adiante. E nesse caminho encontrar pessoas que vão te ajudar nesse processo. Mesmo que atrapalhem, tá? Porque tem gente que vem só para te testar. É que nem mosquito. Hoje dizia, mosquito é um mestre zen enchendo o saco para aprofundar a meditação. Tem gente que vai entrar na sua vida só para infernizar. E aí sim, é uma boa oportunidade de você praticar amor. Mas quando eu tive essa grande sacada, foi uma criatura que apareceu na minha vida que eu fiquei me perguntando, gente, porque entrou e saiu tão rápido também. Falei, gente, eu entendi. Eu entendi. Porque o ser humano aprende pela dor. Não adianta. Tá gravado no DNA. Aprende não. Vai querer aprender quando tá doendo. Porque quando tá doendo muito, você quer sair dessa. E daí, tá gravado no DNA lá da nossa evolução, que quando é alguma situação de dor e sofrimento, de ameaça, aquilo fica gravado para quando essa situação acontecer de novo, você falar, opa, isso aqui é perigoso, então tem que lidar de uma forma diferente. Aproveitar que as crises são grandes oportunidades de crescimento e aprender a abraçar o medo, mudar o foco do eu quero controlar para eu vou me abrir, porque são oposições, tá? Quem está tentando controlar o tempo todo não está aberto. Se você não está aberta, o amor não vai entrar. É engraçado você estar falando, Ana, e tem aquela história. Ou eu sou verdadeiro ou eu sou um personagem. O personagem pode funcionar em algumas situações, mas aquilo... Eu me lembro, eu não lembro qual foi a modelo, mas ela uma vez contando uma história que, enfim, quando ela finalmente atingiu o sucesso, né, ela foi capa da Vogue. E no dia que a revista foi lançada, ela passou na banca de jornal e viu a capa da Vogue e entrou em depressão. Porque ela falou, essa não sou eu. A gente vive nisso. Você pode até ser a capa da Vogue, mas você se perde no caminho. O que é se relacionar? O que é ser feliz? É você poder viver em verdade. As pessoas associaram ser verdadeira com estar machucando outras pessoas. Ser verdadeira é o espaço necessário para conectar. Essa coisa precisa ser afastada uma da outra. Se a verdade te incomoda, você precisa olhar para isso. Porque a verdade não te incomoda porque o outro disse. A verdade te incomoda porque ela desperta em você um lugar que precisa ser curado. E quando a gente
entrou nesse lugar de você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque você pode machucar, você, na verdade, está dizendo, eu não quero fazer a parte que me cabe, que é de crescer. E está pagando o preço. Porque aquilo, se você não cresce, você encolhe. Se você encolhe, você fica cada vez menor. Cada vez menor, menos sensação de valia você tem. Por aí vai. De novo, é uma coisa, usem a cabeça. Já que todo mundo adora essa história de racionalização, então a gente, pelo menos, busca a lógica. A lógica é o seguinte, até aqui, falhou. Ou a gente muda, ou não pode reclamar. Como é que muda? Escolhendo a verdade e o amor. Escolhendo a saúde. Escolhendo a responsabilidade e a liberdade. O Osho tem uma frase que a Ana sempre põe, da história: sempre opte por que faz o teu coração, pelo que faz o seu coração bater mais rápido. Esse é um bom lugar para você carregar dentro de você nas próximas semanas, para começar a mudar hábito. Tem uma decisão para tomar, escolhe a que te dá medo. Escolhe a que faz o joelho chegar a fazer assim, ó. Porque quando você está nesse lugar presente, o crescimento acontece. Se você faz no conhecido, é que nem a história. E aí até é muito engraçado, porque muitos acidentes acontecem, não quando, por exemplo, você está a caminho de casa, mas sim quando você está chegando em casa, porque é a hora que você adormece. Estar adormecido levou as pessoas para um lugar muito ruim. Estar anestesiado te faz se machucar com muito mais profundidade, porque você não sente o primeiro corte, você não sente a ferida aumentar, você não sente pegá-la, sabe, começar a gangrenar. Quando você vê, é porque já não dá mais. Se você está acordado, na primeira batida, você já tomou providência. Acorda. A vida está passando rápido. O mundo está exigente. Existe um inconsciente coletivo de uma intensidade como nunca foi vista. O trabalho é enorme. E a única solução é esse despertar, é de olhar de outra forma. Eu não vou mais alimentar a minha doença. Eu vou buscar saúde. Como é que eu faço isso? Começa a correr atrás. E assim, para mim, aliás, eu adorei a resposta da Ana, quando ela falou, mas eu não penso em termos de o que eu vou fazer para ser feliz. É engraçado, porque felicidade é você responder ao momento. Simplifica. Fica no momento. Vai de um passo de cada vez. E de repente você vai começar a dar conta que você não só está mais relaxada, mas como de repente você está começando a ter a capacidade de voltar a saborear a vida. Porque dá tempo. E aí, é um passinho atrás do outro. E aí a gente volta para velha pergunta que sempre vem aqui à tona quando a gente fala dessas coisas. Tá, mas como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para criar essa conexão? Como é que eu faço para estar no momento? Como é que eu faço para estar no coração? Como é que eu faço para deixar o amor fluir? Gente, a mesma resposta, obviamente. Não existe nada mais eficaz do que a meditação para te ajudar a estar nesse lugar. Qual é o segredo das pessoas que vivem felizes por aí? Elas meditam. Você pode ver. Se ela não faz uma meditação estruturada, ela tem espaços de silêncio que, trocando em miúdos, né, dá no mesmo. Cultiva essa conexão dentro. E já vou aproveitar e deixar o convite que a gente está com a nossa mentoria aberta. 5 semanas aí, todos os domingos do mês de abril, vai ficar aberta só até sexta-feira, tá? Sexta-feira fechou as vagas, acabou. Para você começar a criar esse espaço dentro. Porque é difícil fazer sozinha, Na segunda, não, ontem eu dei uma sessão aqui, individual, e a pessoa falou, eu posso fazer isso sozinha? Sessão de respiração não, meditação sim, pode. Mas o que acontece? Você acaba se perdendo, porque você não entende o que está acontecendo, porque é um mundo novo. Você está aí 20, 30, 40, 50, 60 anos, sei lá, tentando manter o controle o tempo todo.
achando que tem o controle de alguma coisa, né? E de repente, quando você vai para o coração e faz essa conexão, é um pouco estranho. Por isso a gente abre esse convite para fazer junto. E quanto tempo é preciso meditar? E qual a melhor forma? Só respirar e estar presente? A gente ensina meditações ativas, que tem movimentos e exercícios de respiração. E quanto tempo é preciso meditar? O tempo que você estiver respirando. Porque meditação, a prática da meditação que a gente começa, ela é o seguinte, para você aprender a fazer estrutura. O objetivo final é você estar no estado meditativo, no estado presente, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por quê? Gente, a vida acontece no presente. Simplesmente isso. Ah, eu posso ficar ansiosa o dia inteiro pensando e me torturando e depois, não, agora é hora de meditar, eu vou ficar presente. Não, gente. A meditação é para você ficar no presente o tempo inteiro. E quando a gente fala é por quanto tempo preciso meditar, a pessoa que fez essa pergunta, é para a vida ou é uma prática que você está perguntando? Porque se for em quanto tempo? Ah, em 3 meses eu resolvo? Resolve muita coisa se você meditar por 3 meses. Se você meditar a vida toda, você vai resolver a sua vida inteira o tempo que você estiver meditando. Por quê? A vida é desafio constante. É evolução constante. É crescimento constante. E a meditação te dá estrutura para caminhar nesse processo de evolução. Ai, mas que saco. Gente, não sou eu que faço as regras. Não briga comigo. Não sou eu. Por que que todos os seres vivos estão em constante evolução? Darwin observou isso lá, sei lá quanto tempo atrás. Não, não sei. O mundo é assim. Gente, olha só. 2 coisas. Qual a melhor forma de respirar? Plenamente. Profundamente. Não, plenamente. Aquilo é sem esforço, sem nada. Plenamente. Então, quando você chega lá, você já sabe que você está na melhor forma de respirar. A outra coisa é muito engraçado porque meditação não é remédio. Meditação é escolha de vida. A gente pensa em tudo dessa forma. Quanto tempo eu vou ter que fazer isso? Não. No momento em que você começa a meditar, você simplesmente está se comprometendo com a saúde. E é muito estranho, porque no começo as pessoas entram nesse lugar. Não, vou fazer porque eu tenho que sair do buraco. Num determinado momento, elas entendem o óbvio. Eu vou meditar porque eu não quero sair desse lugar. Porque esse lugar é meu lugar natural. Então você vai meditar para o resto da vida. Até que a meditação vire o seu estado o tempo todo. As meditações ativas, elas ajudam o sistema a fazer essa filtragem do passado, que intoxica o nosso corpo. E é uma meditação estruturada que leva, em geral, 1 hora, porque é o tempo que o corpo precisa para fazer essa limpeza. Mas quanto mais isso vai acontecendo, mais tempo você vai passando meditativo, independente de estar meditando ou não. O problema é que a meditação ativa, além de tudo, ela te obriga a movimentar o corpo. A gente, pelo menos, olha, eu medito há 30 e poucos anos. Eu não tenho a menor dúvida que eu ainda não posso simplesmente sentar e passar a minha existência meditando. Porque o meu sistema ainda intoxica, as coisas ainda me afetam. E para lidar com isso, eu preciso do movimento. Então, eu faço meditações ativas até hoje porque eu não iluminei. E eu acho que só vou deixar realmente de precisar dela se eu entrar nesse estado búdico. Aí também, minha amiga, basta saber, se eu sumir de vez, é porque eu iluminei, aí eu vou ficar búdica sem me mover. Mas enquanto isso não acontece, é aquilo, é todo dia. Como a gente tem que escovar o dente todo dia, tomar banho todo dia, comer todo dia. Enfim, é uma coisa de escolha e não de remédio. Não é para remediar, é para enraizar na saúde. E cada dia que você faz, mais divertido fica. Mais é aquilo, você percebe que você saiu do lugar de resolver problema
para eu alimentar o amor. Eu medito porque me faz bem. Eu vou parar de fazer o que me faz bem? A troco do quê? Inclusive, eu acho que esse pode ser o tema da live de amanhã. A gente dá uma explicação mais aprofundada de como vai funcionar a meditação ativa na prática, para quem tiver interessado, porque eu sei que fica um pouco abstrato para quem nunca viu e tal. Eu posso até fazer uma demonstração de alguns movimentos e tal, enquanto a Dani explica, porque, enfim, é um resolvedor de problema. É um resolvedor de problema. Não existe. E por que ativa? Ativa, ela tem movimentos, tá? Ela não é você só. Amanhã a gente explica alguns movimentos. Ela não é só você sentar, fechar os olhos e não, porque as pessoas não conseguem mais fazer isso. Se eu falar para você, senta aí, fecha os olhos, aí você não vai conseguir. A sua cabeça vai ficar enlouquecida. Então, precisa gastar, tirar o excesso da energia mental que está sobrecarregada. Tá todo mundo com a mente sobrecarregada. Não consegue. Eu falo, para de pensar por um minuto. Não consegue. Então, os exercícios das meditações ativas, eles foram cientificamente pensados e estruturados para te dar esse suporte, para descarregar essa energia mental. E aí sim você consegue encontrar o silêncio e essa conexão que a gente fala. Essa conexão com o coração, essa conexão com quem você é, para você apenas ser o que você é. Porque é isso que é felicidade. Pô, arrasei agora no discurso, hein? Enfim. Fecha redondinho. Amanhã tem mais. Porque essa aí realmente, gente, guarda, grava, anota no espelho do banheiro, que merece. Enfim, então amanhã a gente fala das meditações. O link para quem quiser participar da nossa mentoria, gente, todos os domingos do mês de abril, encontro no Zoom às 10 horas da manhã. Quem quiser, conversa mais meditação, tá? Quem quiser participar, o link tá no meu Instagram, é só clicar ali que você vai ser direcionado para a página. E até amanhã. Beijo, ok, gente. galera, um beijo. Tchau.